Você já chegou num ponto da sua vida onde que parece que nada mais está dando certo? Que nenhum movimento, nenhuma atitude humana é capaz de resolver o teu problema do seu lar, da sua família? Você percebe que está lutando com as armas erradas? Que está cansada de ver situações travadas? Bem, o vídeo de hoje é para você. Existem momentos que nós temos que parar de tentar lutar no físico e sim nos posicionar no mundo espiritual. E a maior arma para isso é o jejum. Se você está achando aí que jejum é algo difícil, algo que talvez não seja para você e que seja somente para pessoas perfeitas, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar ao contrário disso. Muito feliz em ter você aqui assistindo mais um vídeo com a gente, né? Conversando, então, amiga, pode lá, pega seu cafezinho, pega o seu chá, não sei, senta e relaxa. Ou melhor, coloca um fone de ouvido e vai fazendo o que você está fazendo aí que a gente vai desenrolando nessa conversa. Mas hoje eu vou trazer para vocês aqui algo falando sobre o jejum. Eu gravei uma série de 4 episódios falando sobre Esther. Então, vou deixar uma playlist ali para vocês acompanhar todos os episódios que teve falando bem profundamente um estudo diferente sobre Esther. Mas hoje eu vou trazer para vocês algo mais prático. O jejum. Não necessariamente o jejum que Esther fez, mas vou ensinar para vocês como fazer um jejum, como é que a gente faz um jejum para quem nunca jejuou e para você que já jejua, que já é expert aí, que sabe, por favor, deixa o teu testemunho aqui nos comentários. Conta para todo mundo, conta para mim o tanto que o jejum move na tua vida. Eu tenho certeza que sim. Pra gente entender um pouquinho sobre o jejum, vamos voltar um pouquinho na história lá da Esther, vamos pegar a Esther como base, né? Bem, Esther jejuou por 3 dias e 3 noites. E não foi só ela que jejuou, não foi sozinha, tipo, se fechou no secreto, né? E começou a jejuar. Não, ela se moveu tanto que ela percebeu que ela precisava de ajuda. Então, além dela mesma estar jejuando, ela pediu para que todo o povo judeu jejuasse junto com ela, explicando, né, que seria 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Então, era um jejum fortíssimo, tanto pelo motivo, né, dá para entender o porquê de todo esse movimento que houve. E também lá dentro do palácio, ela não jejuou sozinha. As servas que estavam com ela, que estavam no dia a dia com ela, também jejuaram junto com ela. Então você viu o poder que moveu no mundo espiritual tantas pessoas jejuando em prol do mesmo objetivo? Vocês imaginam como isso foi forte, foi importantíssimo para Esther. Porque foi nesse momento de, vamos dizer, de jejuar, de orar, de ficar mais no silêncio, de se preparar para aí dar o passo, né, à frente, ir lá falar com o rei e entender como é que ela faria tudo aquilo, como é que ela reverteria a situação que foi do decreto. Esther jejuou, Esther orou, se preparou e deixou o Espírito Santo trabalhar nela. Então ela teve tanto de sabedoria. Por isso que eu vou falar para vocês, mais uma vez, eu vou falar. Os últimos 4 vídeos que eu tenho aqui no meu canal fala justamente dessa trajetória de Esther. O que aconteceu com Esther, né? O que motivou ela a fazer isso, o que ela teve que lutar dentro dela, né? Tantas coisas que aconteceu dentro dela, que ela precisou muito do Espírito Santo, precisou muito mesmo desse jejum, dessa preparação para ela se entender, para ela se posicionar, para ela saber o momento certo de falar, o que falar, né, como agir. Então ajudou muito ela, ajudou muito, muito mesmo. Então vale a pena você ir lá assistir os vídeos que tá bem legal e tem uma aplicação prática no nosso dia a dia, na nossa vida mesmo. Confesso que até eu mesmo aprendo comigo mesma. A gente começa a repensar num assunto e começa, sabe, dar uns estalos assim, nossa, é verdade. Enfim, voltando ao assunto do jejum, esse vídeo aqui particularmente é para quem ainda não jejua, para quem não jejuou tem dúvidas sobre isso, né? E como eu falei, se você jejua, está de parabéns, quero ser igual a você, porque até eu estou no processo, até eu quero aprender realmente a jejuar muito, que eu digo assim, por muito tempo, assim, jejuns mais desafiadores, vamos falar assim, mais desafiadores. Mas enfim, eu acho que o Nosso Senhor conhece o coração de cada um, conhece principalmente a intenção de cada um, né? Eu vou contar pra vocês aqui, até esse vídeo aqui, parênteses aqui, que vai ter um testemunho justamente sobre esse meu trabalho aqui no YouTube que eu voltei.
para falar para vocês o que me moveu vir até aqui falar com vocês, me moveu trazer esses vídeos, trazer esses ensinamentos e compartilhar. Mas no final do vídeo eu vou contar para vocês. Agora vamos na prática. Vamos aprender como é que a gente faz um jejum mesmo. Como é que funciona? Quais as regras? Será que tem? Bem, falando aqui, começando, vamos entrar numa prática, vamos dizer, no passo a passo, assim, como jejuar, falando brincando, né, gente? Eu acho que não é assim que funciona, na real. Acaba não sendo, não tem uma regra, não tem uma receita. Mas o que eu posso me basear por Esther, o que aconteceu? O jejum dela, ela não entrou em jejum só para pedir um milagre. Óbvio que quando a gente vai jejuar, falando por mim mesma, às vezes a gente entra em oração e a gente começa a pedir um milagre. A gente começa a pedir assim, meu Deus, faz aquela situação se mover, se reverter uma situação, assim como era de Esther, né? Então a gente vai em prol desse milagre. Mas só que aí tu tem que pensar qual o caminho para você conseguir isso. Que muitas vezes o nosso Senhor, ele não vai nos dar o milagre como se fosse o jejum fosse uma simpatia, como se fosse talvez um voto de troca, né? Porque uma coisa que eu sempre falo assim, sabe, que eu tenho muito para mim, que o meu Deus, ele não é um Deus de barganha. Não, ele é um Deus de ensinamento, ele é pai, então ele vai me ensinar nas situações. O jejum é justamente para isso, para a gente aprender, assim como Esther também aprendeu. Na verdade, o jejum dela era justamente para blindar a mente dela, para que o Senhor desse sabedoria a ela, que ela soubesse se posicionar, que ela soubesse se colocar como uma verdadeira rainha, e que ela não tentasse resolver tudo na força do braço, né? Que não fosse pelas forças dela, mas pelas forças do Senhor. E o Senhor capacitou Esther para isso. E sim, o milagre acabou vindo por esse meio. Então, o que eu quero dizer é que muitas vezes quando tu vai jejuar, não basta só você jejuar e ficar de braços cruzados, né? Esperando que do nada aconteça o que você quer. Óbvio que há situações e situações, N situações. Muitas vezes uma questão de saúde, de vida ou morte que não está sobre o teu alcance, realmente é um milagre, hein? Então, gente, a gente tem que ter muito discernimento. Então, tenha discernimento nos teus jejuns. Se é algo realmente que não está sobre o teu alcance, literalmente não consegue fazer nada sobre isso. Mas se você puder se posicionar, se puder dar um passo adiante, peça ao Senhor em jejum, jejue, peça sabedoria, peça coragem, né? Esther trabalhou muito essa questão da coragem. Ela queria ser blindada principalmente pelo medo, né? Ela não queria ter medo. Ela queria ter coragem de seguir em diante. Isso é muito interessante, muito legal. Então, o primeiro ponto, vamos colocar aqui do nosso jejum, é o propósito. Para que você vai fazer o jejum? Será que está sobre o teu alcance? Ou será que é realmente motivo somente de um grande milagre para a vida? Agora, nós indo mais pela parte prática, vamos imaginar situações. Vamos dizer que você pense assim: Michele, mas como que eu vou jejuar? Como que eu vou jejuar? Eu sou mãe, vivo na correria, tenho 2, 3 filhos. Minha vida é um caos, eu não tenho tempo nem para mim mesmo. Calma. Você não vai precisar ficar 3 dias e 3 noites em jejum, em oração, sem se alimentar, sem beber. Não, calma, não precisa fazer isso. Não precisa. A questão do jejum, o jejum verdadeiro, é algo tão individual de cada um. É individual de você. E você sabe o que você precisa fazer para ter essa conexão com o Senhor. Que é de fato um jejum. O jejum de fato, ele não é uma greve de fome. Período aí sem se alimentar, sem comer, para tentar convencer a Deus a fazer o que a gente quer. Porque o nosso Senhor, ele não é manipulável. O jejum simplesmente é a gente abrir a mão da carne, dos prazeres da carne, para alimentar o seu espírito. É você ter o poder de dizer para você mesma: quem manda em mim não é minha vontade, não é a vontade de comer, não é a vontade de me distrair com redes sociais, ou vontade de dormir, de estar descansando. E sim, a maior vontade que prevalece é a vontade do meu espírito. É a minha vontade de ter uma conexão com o Senhor, é ter um relacionamento mais profundo, é eu ficar sensível a isso, sensível à voz do Espírito Santo, é sentir Ele. E aí, que eu digo assim, vai além do mundo físico, vai muito além da nossa carne, sabe? Desse corpo físico.
Quando você esvazia o seu corpo, esvazia a sua carne e sua mente, você abre espaço para ouvir a voz de Deus. O jejum nada mais é acalmar os barulhos e distrações do mundo. Agora a gente vai ver uns três tipos de jejum para você começar a praticar, aplicar, tá? Antes disso, eu vou dar uma introdução muito rápida para você, a questão do... Eu vou falar 3 tipos de jejum, tá? Então, cada jejum desses tem vamos colocar alguma coisa pra gente abdicar. Mas eu quero te explicar uma coisa minha, sabe? Vamos dizer, de experiência minha, que eu aprendi sozinha, assim, ninguém me falou, mas tem muito fundamento nisso. O jejum nada mais é a gente abdicar de vontades nossas. Vontades nossas. Sabe o que acontece? Talvez se você ficar sem alimento, sem as refeições todas, óbvio que teu corpo vai dar um surto muito rápido. Você vai sentir isso e você vai começar a lutar contra essa vontade do teu corpo, que nada mais é do que uma necessidade biológica, né? Nossa. E também faz parte também, se você quiser passar por essa experiência, contanto, pelo amor de Deus, gente, se você tem qualquer problema de saúde, consulte seu médico, ver se tá tudo bem, você ficar horas sem se alimentar. Eu sei que tem muitas pessoas que têm situações de saúde que não conseguem ficar muitas horas prolongadas sem se alimentar, tá? Então, presta muita atenção nisso. O jejum é meio que sacrifício. É você realmente abdicar da vontade da tua carne para ouvir a Deus, para tirar esse tempo com o Senhor, para se esvaziar realmente. Então, essa é uma pequena introdução antes de eu passar os três jejuns que você pode estar fazendo. Você entender, jejum não é somente parar de comer, e sim algo que faça sentido para você em questão de sacrificial, algo que vai realmente fazer você se sentir assim, vai fazer você sofrer um pouquinho. Entendeu? Você tá me entendendo, né? Vai fazer você que vontade daquilo, mas eu não posso porque eu estou em jejum. Você aprender a dizer não para sua carne. O primeiro jejum que eu vou te instruir a você fazer é o mais recomendado, é o jejum parcial. É um jejum que você se abdica de refeições, sabe? Não é de um alimento específico, mas de refeições em si. Por exemplo, o café da manhã, o almoço, ou o jantar. Enfim, vamos dar um exemplo que tu começa teu jejum às 8 da manhã, às 2 da tarde. Você ali abdicou do teu horário do almoço, por exemplo, né? Você não almoçou, terminou o jejum às 2 da tarde. Esse é um exemplo de um curto período de jejum, mas é muito interessante para quem tá na correria do dia a dia, né? Ali cuidando às vezes da casa, dos filhos, enfim. Comece teu jejum às 8 da manhã, comece teu jejum, inicie esse jejum, entregue em oração, converse com o Senhor, coloque um propósito e segue o teu dia. No horário do almoço, você não vai almoçar, você vai estar de jejum, vai estar jejuando. Nesse período, tente, sei que às vezes é difícil, mas se você puder, em vez de fazer outra coisa, tentar orar um pouquinho, conversar com o Senhor durante esse período. Em vez de você estar ali se alimentando tua carne, alimente seu espírito. Então, às vezes, eu acho que a gente consegue, nem que seja em pensamento, durante o dia, às vezes fazendo as coisas cotidiano, cuidando da casa, dos filhos, você eleva seus pensamentos ao Senhor. Você ore a Ele, converse com Ele, coloque em pensamento o propósito desse jejum, peça direcionamento, peça o milagre que você está esperando, que eu acho que o Senhor vai te ouvir sim. Eu mesma já fiz alguns jejuns, mas eu confesso que quando eu comecei a fazer, eu pesquisei porque eu não sabia como jejuar ao certo e confesso que também não procurei saber na minha igreja, né? Perguntar a algum líder, nada, não tinha nenhuma orientação. Mas eu senti no coração que eu deveria fazer jejum. Eu fiz um jejum com meu esposo, que era da meia-noite ao meio-dia. Meia-noite ao meio-dia a gente jejuou. Eu ouvi falarem, eu sei que às vezes você já deve ter, pratica jejum, enfim, você deve ter essa opinião formada em dizer que jejuar não se jejua à noite. Porque você está dormindo, você não está jejuando, você está só descansando. Como eu falei, foi da meia-noite ao meio-dia, então vamos dizer que eu abdiquei aí da refeição do café da manhã, para me seguir em jejum até o horário do almoço, que normalmente a gente não almoça ao meio-dia em si, né, um pouco mais tarde, mas enfim. A gente começou à meia-noite, eu e minha esposa fizemos juntos, né? A gente orava em prol de uma situação de saúde.
não nossa, mas de uma pessoa muito querida, né? E o que aconteceu à saúde? Você jejuou para essa pessoa ser curada? Não. Lembra quando eu falei para vocês que às vezes o jejum não vem com um grande milagre, mas ele vem com direcionamento e posicionamento? Ele move, o mundo espiritual move pessoas, faz as coisas acontecerem. E justamente nesse jejum que a gente começava jejuando à meia-noite, a gente dobrava o joelho, colocava o propósito de jejum, orava ao Senhor, colocava a situação perante o Senhor, lia a palavra, e nós colocamos essa situação onde, como eu falei, era uma questão de saúde, uma questão que é relacionada a um câncer, e até então não tinha tido veredito, no caso, não tinha tido um médico para dar esse laudo certeiro. E a pessoa que estava passando pela situação estava sofrendo muito, já há 2 anos, com muita dor, desconforto e sempre hipóteses, né? Tinha feito acho que 2 biópsias e não tinha um resultado concreto, então tava aquela enrolação, mas já tinha quase aquela certeza, né? E até então essa pessoa queria muito passar por um procedimento cirúrgico, que acaba sendo comum nas situações. E essa pessoa estava querendo muito passar por isso, então ela, né, estava procurando outros meios espirituais até para tentar fazer que isso acontecesse. Então, quando eu e meu esposo dobramos nossos joelhos, colocamos a situação perante o Senhor, né, entregamos essa situação e pedimos, Senhor, move o mundo espiritual, Senhor, coloque-o no caminho correto, meu Pai, o que seja melhor para essa pessoa. Nós fizemos esse jejum, eu não me lembro por quantos dias, vamos colocar que no mínimo tenha sido 3 dias, assim, sabe? Acho que foi mais ou menos uns 3 dias. Em menos de um mês, essa pessoa conseguiu a consulta com o especialista, mostrou a biópsia, teve ali assim o laudo claro que era realmente, né, o câncer. E a primeira coisa que esse médico falou para essa pessoa, que não era para fazer esse procedimento cirúrgico, ela não conseguiria fazer, não era viável para ela. E a partir daquele momento, então, já foi tudo encaminhado para iniciar o mais rápido possível o tratamento. E assim foi, então, hoje essa pessoa, assim, ela ainda está em processo de cura, mas já passou por todo o tratamento, ainda está frequentando especialista e tudo mais, passou, graças ao Senhor, ela conseguiu passar, né, por todas as químios, as rádios, forte, vamos dizer, até em si, conseguiu passar por essa fase, essa primeira fase que é tão difícil. Então ela está em processo ainda, mas lá atrás a gente orou juntos, jejuamos, entregamos e o Senhor nos deu uma resposta. Você entende quando eu falo para você que às vezes não é um milagre acontecendo, é o mundo espiritual se movendo em prol de uma situação. E eu e meu esposo, a gente não tinha o que fazer, não estava sobre as nossas mãos, mas a gente orou e o Senhor nos atendeu. Então quando alguém fala para você assim, mas jejum de noite não funciona, gente, o teu coração que manda. O nosso Deus conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas intenções. Então, é isso que vai acontecer. Você vai mover o mundo espiritual dessa forma, com muita humildade, com o coração aquebrantado. É você saber que o teu único consolo, o teu único amparo é o nosso Senhor. Isso vai acontecer. Agora, eu vou falar para vocês o jejum de manjares, o jejum de Daniel. Quem conhece a história de Daniel sabe que Daniel jejuou por 21 dias para ter resposta de oração dele. Bem, o jejum de Daniel tem 2 formas. Se você querer seguir a risca o jejum de Daniel mesmo, que na história de Daniel ele começou a jejuar por 21 dias comendo somente legumes, né, verduras e legumes. Ele se negou a comer a carne, mas óbvio que tem todo um contexto na história dele. O que você consegue aplicar no jejum de Daniel para você no seu dia a dia é aquilo que eu falei. Muitas vezes é você abrir mão de coisas prazerosas para você, coisas que você gosta. Por exemplo, o refrigerante, eu amo refrigerante. O chocolate, o doce, a sobremesa, aquele docinho depois do almoço, né? Café, tem muita gente que é viciado em café. Eu digo viciado porque né? Acaba sendo, não fica assim um cafezinho que já dá dor de cabeça, dá reações e tudo mais. Mas enfim, é esse tipo de jejum que você vai fazer. Você pode fazer um jejum por alguns dias. No caso, Daniel, normalmente é o jejum por 21 dias que você vai se abdicar disso. O jejum de manjares, você vai sem ter
prazeres na alimentação. Você vai passar o dia apenas com comidas simples do dia a dia e vai alimentar seu espírito com oração. Esse jejum de manjares eu nunca cheguei a fazer particularmente eu mesma, sozinha, mas eu já fiz com a minha igreja, onde nós tínhamos uma grande conferência do Espírito Santo, que houve 3 dias assim de muito fervor mesmo, muita adoração. E antes da conferência, nós entramos em um jejum, a igreja inteira, por 21 dias se preparando para essa conferência. Então, sim, foi um jejum de manjares, né? Foi um jejum que a gente abdicou de algo que a gente necessitava, que a gente gostava muito, enfim. Que às vezes é só prazer mesmo. Então, já teve... Olha, eu vou falar pra vocês, viu muita gente que fez jejum de doces, não comia nada de doce. Jejum do chocolate, tudo que for chocolate, não é só chocolate à barra ou bombom, mas tudo que haver o cacau, a pessoa não come. Dos refrigerantes, dos sucos, enfim, em geral, toma somente água. Do café, abre mão do café, não toma mais o café por esse período de tempo. E lembrando, sempre com muita oração, sempre entregando ao Senhor. Toda vez que aquilo apertar, que aquilo que vinha tentação, você lembra o porquê que você está fazendo isso. Por último, não menos importante, esse jejum que eu vou orientar você a fazer, seria o jejum de distrações, que é muito recomendado para os dias de hoje. Então você presta atenção se você não está precisando desse jejum. Eu entendo, ao meu ver, ao meu entendimento, que o jejum de distrações muitas vezes não é algo que você vai fazer para eu vou ficar assim mexer no meu Instagram por tanto tempo, porque eu quero chegar quero ter resposta naquela oração. Às vezes não chega a isso. A gente não vai usar o jejum de distração para esse propósito, mas você sabe, você sente, o Espírito Santo te incomoda, tá? E você sabe disso. Se você tá vendo esse vídeo agora, vê se isso não vai fazer sentido para você. Eu sei que o Espírito Santo anda te incomodando toda vez que você passa horas no celular, horas em rede social. Muitas vezes sem fazer nada, você tá ali só rolando tela, você sente que você perdeu um tempo precioso fazendo isso. E dá uma certa culpa. A tua consciência pesa um pouquinho, não pesa? Então, quando você sentir isso, faça um jejum das distrações. Aquilo que mais tá ali pra te distrair, sabe? Porque o que acontece? A partir do momento que você vai num jejum de distração, seja de televisão, que eu vou me referir, mas seja de séries, porque às vezes a gente liga a televisão hoje em dia só pra ver série, né? Pare! O tempo que você vai ficar 5 horas numa série, olhe pra você, faça algo pra você. Dentro de 5 horas você consegue fazer exercício físico, você consegue passear ao ar livre, você consegue muitas vezes fazer um devocional, ler um livro, tudo isso não ao mesmo tempo, né? Mas dentro dessas 5 horas. Então a gente consegue fazer muitas coisas. Enfim, acho que seria mais ou menos esses 3 jejuns que eu falei pra vocês, que é o jejum parcial, que você decide horas sem alimentação, somente com água, o que for melhor para você, o que você sentir, que para você faz sentido, que o importante é o teu coração estar aberto e ter um propósito claro, e você realmente abdicar da carne para alimentar o espírito. O jejum de manjares, né, que são dos prazeres, ou o jejum das distrações, que é muito importante. Faça esse jejum, sério mesmo, tente, experimente, talvez não precisa ficar um mês, uma semana. Você vai ver como vai esclarecer muita coisa para você. Você vai sentir uma conexão, um relacionamento com Deus muito maior. Em resumo, não é o tamanho do teu sacrifício, e sim a sinceridade do seu coração, né? De você entregar uma causa sua ao Senhor, você pedir ajuda dele, você dizer que eu não consigo sentir meu Pai, e entregar mesmo para ele te capacitar, passar por essa situação, ou até mesmo mover e criar e fazer milagres, né, por você. É justamente essa intenção, dessa sinceridade do nosso coração em nos consagrar, que eu acho que é muito importante. Esse é um motivo crucial para você fazer o jejum. O jejum, ele te traz autocontrole, porque além de você dizer não para fome, para distrações, para muitas vezes para sua raiva, para sua ansiedade, tudo isso vai trabalhando ao decorrer do jejum. Você vai aprendendo a se controlar, até um autocontrole de você mesma.
E sim, com certeza, quando segue jejum e oração, você vai sentir uma paz que excede todo entendimento. Você vai ter clareza. Ele limpa a nossa visão. Muitas vezes você vai entrar no jejum, por exemplo, pedindo para o Senhor mudar o seu marido, mudar uma situação que está acontecendo que está te desagradando, que não está confortável. Você vai entrar com esse propósito, mas durante o jejum, o Senhor, na verdade, Ele vai trabalhar em você. Ele vai te capacitar, vai te dar as armas corretas, vai te ensinar a se posicionar para que você mesmo consiga resolver e reverter a situação. Muitas vezes não é sobre o outro, é sobre você mesma. E a gente precisa disso, a gente precisa ter essa conexão com o Senhor, deixar o Espírito Santo trabalhar na gente. E o Senhor vai mudar a nossa própria postura e nos ensinar a nos posicionar com sabedoria para a gente saber agir nas situações. E chegamos ao fim, então, do nosso vídeo de hoje, falando sobre o jejum, para você tentar entender melhor como é que funciona, para que serve, será que é para você? Eu creio que sim. Muito obrigada se você ficou até aqui mais uma vez, obrigada mesmo. Você é a bênção na minha vida por estar aqui e eu quero ser bênção na sua vida também. Então, se esse vídeo fez sentido para você, por favor, clique no gostei aí para o YouTube entender que é um conteúdo relevante que pode estar ajudando muitas pessoas, esclarecendo muitas coisas também. E se você já jejuou e tem um testemunho lindo aí para inspirar, para edificar a todos que assistem aqui o vídeo, por favor, deixe nos comentários. Eu também quero saber, eu também quero entender como o Espírito Santo trabalha na vida de cada um, porque é diferente. Tá certo? Então, abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.